Seja bem-vindo ao canal Pedro Pregador. Hoje eu trago uma mensagem totalmente diferente ao que costumam ouvir neste canal. Porque existe uma doença terminal que não foi contada a nós. Uma doença que os nossos antepassados, os nossos pais, não contaram. Esta doença que mata, esta doença que leva à morte, uma morte eterna. Qual é esta doença, o Pedro Pregador? Uma doença que muitos não sabem que existe. Uma doença que só descobrem quando a morte carnal assim aparece. Qual é esta doença? Continue no canal. Seja bem-vindo, você que é novo inscrito. Obrigado por se inscrever. Se não é inscrito, se inscreva hoje, para que assim saiba todos os segredos, para que assim fique a par de toda a verdade. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas nós encontramos na criação o homem assim a ser tentado pelo Satanás, a ser tentado pelo diabo. E assim o homem acaba recebendo essa doença terminal que é o pecado. Porque o pecado é desobediência a Deus. Porque o pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque o pecado é tudo aquilo que separa o homem de Deus. Assim, o homem peca, como diz Romanos 5. Assim entrou o pecado através de um homem chamado Adão e Eva. Assim, este homem ficou separado de Deus, quebrou a comunhão que existia entre ele com Deus. E assim, este pecado começou todo homem a nascer com ela. Então, assim todo homem passou a ter esta doença terminal. Uma doença que mata devagar. Uma doença que esmaga, que destrói e te deixa na ruína. Quero dizer, o pecado. O pecado é uma doença espiritual. O pecado é uma doença da alma. O pecado é uma doença que é a mais importante que temos que combater. Só que os nossos pais não nos contaram. As igrejas, algumas, não nos contaram desta doença. Porque é uma doença perigosa, é uma doença que extermina, é uma doença que acaba com toda a humanidade, assim parecendo, nos levando ao inferno. Como assim, o Pedro Pregador? Porque nós todos sabemos e entendemos que em Romanos 3:23, assim acaba dizendo que, olha, estamos destituídos da glória de Deus. Todo homem está separado da glória de Deus. A que se deve? Se deve por causa de Romanos 6:23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isto significa que eu e você, pecando, estamos se separar cada vez mais de Deus. E a nossa alma está condenada a uma morte eterna. Por isso que esta doença tem que ser combatida enquanto estamos nesta carne. Esta doença tem que ser exterminada, tem que ser retirada de nós enquanto estamos em vida, em carne. Porque esta doença vai nos levar à morte. Esta doença nos corrompe. Esta doença cria em nós ódio. Esta doença cria em nós inveja. Esta doença assim cria esta contaminação da alma que nos leva a sofrimento, que nos leva à destruição. Amados irmãos, esta doença, existem pessoas, existem igrejas, existem denominações que lutam para defender esta doença terminal que é o pecado. Mas eu hoje, o Senhor hoje,
apareça de dizer que, olha, esta doença tem cura. Esta doença tem cura em nome de Jesus Cristo. E esta cura não precisa de pagamento. Porque a pessoa que veio curar, a pessoa que tem a cura, ele já pagou. Ele já verteu o seu sangue em pagamento desta morte, que esta doença que é o pecado, assim nos entrega, nos traz. Amados irmãos, podemos aqui observar em Efésios 2, 8 a 9, que diz, olha, esta cura é de graça. Esta cura é de graça. Essa salvação para a morte eterna é de graça. Mas, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós depositarmos assim a nossa fé nele, esta doença é curada por meio desta nossa fé que depositamos em Jesus Cristo. Ele é o único que pode te curar desta doença. Uma doença que não é aqui humana, carnal, mas é uma doença espiritual. É uma doença que doutores nós humanos não conseguimos assim curar. Pessoas assim humanas como a mim, como eu, como você, não conseguem curar. Só por um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que muitos tentam assim curar esta doença, procurando outros caminhos, procurando outro mecanismo, porque não querem morrer. Mas a morte assim virá por causa desta doença chamada pecado. Amados irmãos, isso é real. Muitos podem dizer que não. O pregador exagera, mas não é exagero, porque a vida eterna está para aqueles que foram curados por nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, vejamos assim o que diz a palavra de Deus. Lucas 5, 31, 32. E Jesus respondendo disse-lhe, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amados irmãos, o Senhor aqui veio salvar a mim, veio salvar a ti, os que estamos aqui enfermos, os que estamos doentes de pecado, os que estamos doentes, viciados em crack, viciados em adultério, em fornicação, viciados em inveja, em ódio, viciados em deixar cair os outros. O Senhor Jesus Cristo veio a ti, veio a mim, veio a nós. Esta doença não fomos ensinados com os nossos antepassados, mas hoje o Senhor nos torna conhecido esta doença, que olha, o pecado assim nos mata, o pecado assim nos destrói, e este pecado que cometemos todos os dias, ela nos levará ao inferno. Então, hoje eu quero fazer uma oração contigo. Se queres assim receber este Jesus, não é pela força, não é pela arrogância, não é por desejo assim humano, mas é a vontade de Deus que todo homem se salve. Por isso hoje o Senhor está a bater a sua porta, o Senhor está a bater o seu coração, o Senhor está a bater a sua vida, para que assim o possa deixar entrar e ceiar e assim te salvar desta doença, te limpar dessas enfermidades, te limpar de tudo. Por isso, se queres, Senhor Jesus Cristo, hoje diga, feche os seus olhos, pare o que esteja a fazer e repita comigo: Senhor, ajude-me, porque eu tenho essa doença do pecado. Cura-me desta doença, Senhor. Hoje me arrependo de tudo que cometi, de tudo que andei a fazer. Assim aceito o Senhor como Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.
Então, assim já fazes parte do reino de Deus. E esta doença tem que ser combatida com a santificação diária. Essa doença tem que ser combatida todos os dias, a cada minuto, a cada hora, a cada instante, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e vivendo assim a palavra de Deus. Então, se ainda não é subscrito, se inscreva, para que assim possamos ouvir todos os dias a palavra de Deus, que vem toda semana neste canal, para ti e para mim, para que possamos nos alimentar. Porque não adianta aceitar o Senhor, mas temos que continuar vivendo continuamente, até que Ele volte e leve a igreja juntamente. Amém.